bem-vindo ao Euronews Noite desta segunda-feira. Estes são os destaques da nossa edição. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China chegou ao bolso de milhões de consumidores de telecomunicações móveis. A Huawei vai deixar de contar com os produtos Google. A crise política domina a campanha para as europeias na Áustria. Os ministros do Partido da Liberdade demitiram-se do governo na sequência do escândalo que envolveu o vice-chanceler. Os refugiados detidos nos campos da Líbia sofrem com os combates nos arredores da capital. A repórter da Euronews, Annelise Borges, foi ver como sobrevivem a mais este pesadelo. Acabou a série mais vista do mundo. O último episódio de Game of Thrones pôs fim a uma saga que durou 8 anos e alterou os padrões de produção das séries televisivas. A escalada da guerra comercial entre Washington e Pequim deu mais um passo. A Google suspendeu a colaboração com a Huawei em todos os domínios que impliquem transferência tecnológica. É um rude golpe para a Huawei. A Alphabet, a empresa-mãe da Google, suspendeu todos os negócios com a gigante chinesa que exijam a transferência de hardware, software e serviços técnicos, exceto os que estão disponíveis através de licenças de código aberto. A Google assegurou que os utilizadores dos smartphones da Huawei vão continuar a ter os serviços básicos da empresa norte-americana, apesar das restrições impostas pelo presidente dos Estados Unidos às relações comerciais com a tecnológica chinesa. As norte-americanas Intel, Qualcomm e Broadcom vão juntar-se ao bloqueio. A empresa alemã Infineon Technologies também suspendeu as entregas à Huawei. A fabricante alemã de chips Infineon tem uma forte presença nos Estados Unidos e nós sabemos que os Estados Unidos apelaram a um boicote aos equipamentos da empresa chinesa Huawei. Em vez de verem os negócios da Infineon afetados, eles estão preparados para pôr a Huawei na lista negra. A Huawei disse que vai continuar a fornecer atualizações de segurança e serviços para os seus smartphones e tablets. Segundo o Dinheiro Vivo, a empresa portuguesa Aptoide está a negociar uma parceria com a Huawei para ser alternativa à Google. Jennifer Baker, especialista em políticas digitais e de telecomunicações, explicou à Euronews o que está em causa neste braço de ferro entre a administração americana e a tecnológica chinesa. O que é interessante é que isto é basicamente uma das consequências da guerra de palavras, da guerra comercial entre Trump e a China, e são os consumidores que estão no meio, que ficam com um problema entre mãos, em particular os europeus, que de uma certa forma não têm um cavalo nesta corrida. O verdadeiro problema é que a Huawei está sob suspeita relativamente ao equipamento que está a desenvolver para o esqueleto da rede 5G. Não tem nada a ver com estes telemóveis, com os equipamentos utilizados pelos consumidores. Não são estes terminais que de facto alimentam as preocupações de espionagem dos Estados Unidos, mas o equipamento de transmissão de dados. Theresa May já disse que pretende continuar a utilizar os produtos da Huawei, o que foi um grande escândalo no Reino Unido. Macron, em França, disse na semana passada que não iria seguir as pegadas dos Estados Unidos na interdição da Huawei. E Berlim, ainda esta manhã, disse que iria olhar para o que irá acontecer se as companhias americanas, e não apenas a Google, mas outras tecnológicas, deixarem de fazer negócio com a Huawei. Isto não deveria ter relevância, uma vez que é preciso ter a sua própria segurança e as condições de substituição dessa tecnologia, assim como de ter várias opções tecnológicas, para não se ficar dependendo de um único fornecedor como a Huawei, por muito bons que eles sejam. Os procedimentos de construção de redes sensíveis deverão avançar apesar desta situação, mas em política, quem sabe? Donald Trump dispara palavras em todas as direções. O presidente dos Estados Unidos ameaçou o Irão e o regime de Teherão respondeu com uma lição de história. O sarcasmo genocida de Trump não vai acabar com o Irão. É a resposta do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros à nova ameaça do presidente dos Estados Unidos. Javad Zarif fez como o chefe de Estado norte-americano e usou o Twitter para enviar o recado. O Sr. Trump espera ter sucesso onde Alexandre o Grande, Gengis Khan e os outros agressores falharam. Numa espécie de lição de história do Irão, Zarif lembra que os agressores partiram e que o país resistiu. Termina a garantir que o terrorismo económico e o sarcasmo genocida não vão acabar com o país. Donald Trump tinha ameaçado diretamente as autoridades de Teherão. Os Estados Unidos já marcaram posição militar na região, com um porta-aviões estacionado no Golfo Pérsico. Trump diz que Washington está disposto a aumentar a pressão.
Se o Irão quiser lutar, esse será o fim oficial. Nunca mais ameacem os Estados Unidos. Com a resposta do ministro iraniano, aguarda-se nova reação do presidente norte-americano, que já veio, entretanto, dizer que não estava nos seus planos fazer guerra na região. A crise política domina a campanha eleitoral para as europeias na Áustria. O chanceler Sebastian Kurz cortou todas as amarras com o parceiro de coligação e os ministros do Partido da Liberdade abandonaram o governo. Está formalmente desfeita a coligação de governo na Áustria. Politicamente, deixou de existir logo após as suspeitas de corrupção que levaram à admissão do número 2 do governo e líder do Partido da Liberdade de extrema-direita. O chanceler austríaco e líder do Partido Popular demarcou-se de imediato do comportamento do parceiro de coligação. Esta segunda-feira pediu a demissão de Herbert Kickl, o ministro do Interior, para garantir uma investigação isenta. Ao final do dia, acabou por ter na mesa a demissão de todos os ministros que pertenciam ao Partido da Liberdade. O chanceler já comunicou as demissões ao presidente austríaco. Antes tinha posto Kickl na mira por ter nomeado um quadro da extrema-direita para liderar as polícias. Para Kurz, o ministro do Interior mostrava que não tinha capacidade de lidar com o escândalo. Na resposta, Herbert Kickl apresentou condenações passadas também do Partido da Liberdade a que pertence como prova de isenção. O agora demissionário ministro do Interior acusou mesmo o líder austríaco de conviver com abusos de poder. No que toca às investigações e procedimentos legais contra as figuras de topo do Partido da Liberdade, como Ernst Strasser, por causa da corrupção, tanto o Ministro da Justiça como o Ministro do Interior estavam nas mãos do partido. Às vezes pergunto-me porque é que o chanceler federal desta República ou os seus conselheiros vão tão longe para garantir um serviço público sem falhas, ao lado de tantos abusos de poder. Em plena campanha para as europeias, a Áustria foi abalada por um terremoto político. O líder do Partido da Liberdade e vice-chanceler demitiu-se depois de divulgadas imagens que sugerem estar envolvido num esquema de corrupção. O presidente aceitou convocar eleições antecipadas para setembro. Os independentistas catalães que estão a ser julgados em Madrid por sedição foram autorizados a uma saída precária graças à eleição para as Cortes Gerais. Uma precária para tomar posse. 5 independentistas catalães que estão em prisão preventiva foram esta segunda-feira autorizados a tomar posse dos cargos para que foram eleitos nas eleições do mês passado em Espanha. 4 receberam as credenciais de deputados nas Cortes Reais Espanholas. Raúl Romeva tomou posse no Senado. Uma saída breve, rodeada de fortes medidas de segurança. Os 5 políticos estão na prisão de Soto de Real, em Madrid. Por ordem do Supremo Espanhol, estão proibidos de fazer contactos políticos ou falar com a comunicação social até ao final do julgamento. Uma ordem interrompida para cumprir as formalidades pós-eleitorais. Os eleitos vão também estar presentes esta terça-feira na sessão constituinte do Parlamento. Um dia depois, prossegue em Madrid o julgamento em que são acusados com mais 7 pessoas de envolvimento na tentativa de autodeterminação da Catalunha em 2017. Em França, o caso Vincent Lambert arrasta-se há anos e divide o país. Em causa a lei do fim de vida e o debate sobre a eutanásia. O Centro Hospitalar de Reims decidiu suspender a assistência a Vincent Lambert, o cidadão francês mantido em estado mínimo de consciência desde um acidente de aviação sofrido há pouco mais de 10 anos. Num comunicado endereçado à família, o hospital informou o início esta segunda-feira de manhã do procedimento. Mas em litígio com a mulher de Vincent e outros familiares, os pais prometem recorrer desta decisão do hospital e exigem manter o filho vivo e ligado às máquinas. Ele pode estar descansado, nós estamos aqui, não vamos desistir. É horrível. Alguns ativistas contra a eutanásia em França juntaram-se à entrada do hospital em solidariedade com os pais de Vincent Lambert, num caso que se arrasta há anos. Em junho de 2015, também o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos deu razão a Rachel Lambert. A esposa exige o fim do sofrimento vegetativo do marido contra a vontade dos pais dele, cujos advogados já terão apresentado um recurso com caráter de urgência para suspenderem a atual decisão do hospital, justificada pelos médicos com a Lei Fim de Vida de 2016. Os migrantes detidos nos arredores da capital da Líbia sofrem um novo martírio: os combates entre fações rivais pelo domínio de Trípoli. A reportagem da Euronews mostra o pesadelo em que vivem.
Quando a guerra se aproxima demasiado, fugimos, a menos que não nos seja permitido. Esta filmagem amadora mostra migrantes e refugiados num centro de detenção no momento de um ataque alegadamente cometido por milícias líbias que se julga fazerem parte das tropas do Marechal Khalifa Haftar e da ofensiva que lançou sobre Trípoli. Munir e o filho Murad, de apenas 7 anos, viram tudo. Pessoas armadas vieram na nossa direção e quiseram levar os nossos telemóveis e o nosso dinheiro. Fomos divididos em 3 grupos. Na primeira sala, eles levaram os telefones e dinheiro. Na segunda sala, onde um grupo de cristãos estava a rezar com o padre, o grupo de homens armados entrou e ordenou que parassem. Eles recusaram. E foi aí que eles começaram a disparar. Entre 18 e 20 pessoas foram feridas por balas. As pessoas começaram a gritar. Eles pegaram nas metralhadoras e encheram a sala de balas. 7 pessoas terão morrido e dezenas ficaram feridas. Estima-se que a Líbia tenha mais de 20 centros de detenção, onde migrantes e refugiados que tentam atravessar ilegalmente a Europa são mantidos, enquanto aguardam por repatriação voluntária ou deportação. Pelo menos 5 desses centros estão localizados em Trípoli ou na periferia da cidade. E desde 4 de abril estão expostos de forma contínua à escalada do conflito. A Euronews pediu às autoridades líbias o acesso a estes centros para ver as condições em que estes homens, mulheres e crianças tentam sobreviver. Para as organizações humanitárias no terreno, a situação é terrível. Os centros de detenção não foram construídos para abrigar pessoas. Na maior parte das vezes são armazéns que foram reaproveitados para o armazenamento de pessoas em vez de mercadorias. Às vezes chamamos as celas de hangares, por serem salas grandes, longas e abertas, onde centenas de pessoas são acomodadas e trancadas lá dentro. As pessoas estão a dormir no chão de cimento, às vezes com um colchão muito fino e com um acesso escasso ao mundo exterior. Depois de sobreviverem ao ataque, Munir e a família escaparam do centro de detenção e receberam refúgio nesta escola, entretanto transformada em abrigo no centro de Trípoli. No entanto, não têm ideia do que vai acontecer a seguir. Não posso escolher um país. Eu iria para qualquer país que me aceitasse. Um país seguro, onde os meus filhos possam ter uma educação. A minha única ambição é chegar a um país seguro onde posso falar e expressar-me de forma livre. Se a escolha fosse minha, iria para os Estados Unidos, para o Canadá ou para a Inglaterra. Se dependesse de mim, iria para o Canadá. Por enquanto, o Canadá é um sonho distante. Se e quando a batalha por Trípoli terminar e esta escola reabrir para os estudantes, Munir e a família serão provavelmente presos outra vez e continuarão a enfrentar as agruras de uma realidade que desejavam que não fosse a deles. Chegou ao fim Game of Thrones. A série norte-americana reuniu milhões de espectadores durante a emissão do último episódio, que marca o fim de uma saga que durou 8 anos. 8 anos depois da estreia, Guerra dos Tronos chegou ao fim. A série mais falada e pirateada da história da televisão despediu-se do público após 73 episódios que reescreveram as convenções televisivas. Sob o pano de uma fantasia onde cabiam dragões, feiticeiras ou mortos-vivos, a história baseada nos livros de George R.R. Martin era sobretudo uma reflexão sobre os homens e o poder. Para um adeus que seria impossível de agradar a gregos e troianos, organizaram-se mesmo festas de visionamento. Pensava que seria um final mais dramático, não sei, estou chateada. Chateada por este ser o último episódio. Gostava que houvesse mais. Penso que uniu completamente a história e acabou bem, tão bem quanto era possível. Já este fã conta que a história de Guerra dos Tronos é uma história de um escape para as pessoas. Uma história de política, de aventura, de amor, romance, as ameaças dos outros e as ameaças de cada um. Guerra dos Tronos tornou-se também uma série de culto para inúmeras estrelas e autores. O escritor americano Stephen King recorreu ao Twitter para dar os parabéns a George R.R. Martin, David Benioff e D.B. Weiss por criarem a série. O final revelou-se também um marco emocional para os atores. Natalie Emmanuel, que interpretava Miss Sunday, disse que fazer parte da série da HBO foi uma jornada incrível. Já Liam Cunningham, ou Sir Davos, descreveu a participação na história como absolutamente extraordinária.
Apesar de uma onda de críticas nas redes sociais à última temporada, Guerra dos Tronos marca a história do entretenimento. Para o crítico de televisão Nick Hilton, foi a primeira vez que a televisão passou a ser feita em condições apenas possíveis no cinema. O especialista refere que a série mudou as regras do investimento e lembra que a televisão era um meio relativamente modesto, mas para cada episódio desta temporada foram gastos 15 milhões de dólares. Nick Hilton assume que ainda está um pouco atrás dos padrões cinematográficos, mas de repente passou a haver um programa que era como um blockbuster, de uma maneira que até mesmo os maiores programas anteriores da HBO não tinham conseguido. Foi o final da série, mas não do inverno. E vem aí novas produções relacionadas com o universo da Guerra dos Tronos. O Euronews Noite fica por aqui. Já a seguir um insight sobre o Centro de Requerentes de Asilo na ilha grega de Samos. Logo depois não perca a entrevista a Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD às eleições europeias. Em nome da equipa que levou até si esta edição, muito obrigado.